Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Aqui estamos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para o Josias Quirino, completou mais um ano de vida no dia 16. Também Noêmia Oliveira, parabenizando o neto Marcelo, que também aniversariou dia 16. Marcelo mora na Austrália. Um alô especial para o Lorival Ribeiro, para Bernadette Moreira, para o Sérgio Santos, Genésio Mioto, parabenizando Maria Eunice, completando mais um ano de vida amanhã. Eleice Holanda, também Ricardo Bosquete Novoa, Joaquim Bittencourt, Sinália Nascimento, Regina Rodrigues, Norma Luiz, Noêmia Alves, Kátia Moraes, ela agradecida pelo aniversário da filha, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos em tua presença e te agradecemos pela vida, por este dia e também por estes momentos que agora vamos estudar a tua palavra. Que o teu Santo Espírito esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia, dê vitórias nas lutas e nos problemas que enfrentam. Abençoe todos os nomes que nós aqui citamos e especialmente Josias Quirino, que aniversariou também, o Marcelo, que está lá na Austrália, completou mais um ano de vida. Maria Eunice vai aniversariar amanhã, também a filha da nossa irmã Kátia Moraes, completou mais um ano de vida, e todos os demais que nos acompanham e que estão aniversariando, que sejam abençoados por ti, Pai. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos finalizar o estudo desta semana. Antes, porém, eu quero agradecer a todos que nos acompanham, que oraram por nós, nossas viagens e também pelas férias que já terminaram. E estamos juntos com vocês sempre e pedimos que o Espírito Santo esteja trabalhando conosco, nos ajudando a entender a Bíblia cada vez mais e vivendo o que nós aprendemos para que nós possamos estar prontos quando Jesus voltar. Essa semana nós falamos aqui sobre um começo difícil que foi para Moisés e Arão, quando foram a Faraó pedir que libertasse o povo. Eles poderiam até achar que seria fácil chegar lá e dizer assim: olha, o Senhor mandou que você liberte o povo de Israel, para que eles vão até o deserto celebrar uma festa ao Senhor. E então Faraó perguntou, quem é o Senhor? Ele perguntou num tom assim de desprezo desse Deus do povo hebreu, porque o próprio Faraó se considerava um Deus. Mas Deus já havia dito para Moisés que Faraó ele endureceria o coração e que não libertaria o povo assim tão facilmente e que seria necessário realizar alguns milagres para mostrar o poder de Deus. Nós dissemos aqui essa semana que Moisés, ali perante Faraó, ele estava agindo como Deus. Ele não era Deus, mas como Deus. Por quê? Porque Deus que o enviou e Deus que dizia o que ele deveria falar com Faraó. E como nós também mencionamos aqui essa semana, que Moisés, ele disse, olha, eu não sei falar bem, mas Deus disse assim, olha, o seu irmão Arão, ele vai com você, e então você vai falar para Arão, e Arão fala com Faraó. E aqui o Arão, irmão de Moisés, estava fazendo aqui um papel de profeta. Profeta é todo aquele que prega a palavra de Deus, que transmite o que Deus nos deixou em sua palavra. Este é um profeta. Então, muitas das vezes, nós pensamos que o profeta é só aquele que prediz coisas que irão acontecer e o que irá suceder, não somente com o mundo que está caminhando para o final, mas com pessoas individualmente. Então, muitas pessoas pensam que o profeta é só esse que profetiza certas coisas. Não, o profeta é todo aquele que usa a palavra de Deus como ela é para pregar, para ensinar e para falar às pessoas. E Moisés, então, ele estava na presença de Faraó como um Deus
Mas Faraó era, melhor dizendo, Arão era o profeta que falava então com Faraó. Mas, como nós vimos essa semana, não foi fácil. É tanto que os líderes hebreus, que a princípio haviam crido em Moisés e Arão, que disseram que Deus havia aparecido para eles e dito que eles seriam libertos, agora, vendo que o castigo aumentou para eles, além deles terem que produzir a mesma quantidade de tijolos, eles tinham que procurar agora palha para misturar ali no barro para poder fazer os tijolos, para dar consistência. E os tijolos, então, eles eram secados ao sol e depois usados nas construções. Este era o trabalho escravo dos israelenses, dos hebreus. Só que agora o trabalho dobrou. Eles tinham que procurar palhas e ainda assim dar conta de fazer a mesma quantidade de tijolos que faziam antes, quando eles recebiam a palha. E então os líderes hebreus, eles afrontaram Moisés e Arão. Eles disseram assim: olha, você disse que iria nos libertar e agora nos veio uma sobrecarga ainda maior. E então eles até queriam que Moisés e Arão saíssem dali para que eles não sofressem mais. Mas novamente então o Senhor apareceu para Moisés e disse assim: olha, Moisés, agora eu vou agir com mão forte e poderosa, agora vocês vão ver o meu poder. Então, a princípio era só na conversa, falando o que Deus havia falado, mas agora Deus ia agir com mão forte e poderosa. E mesmo assim, Faraó estaria com seu coração endurecido. No estudo que nós vamos fazer na semana que vem, nós vamos falar sobre as pragas. Vocês já até conhecem as pragas que caíram lá no Egito, mas nós vamos comentar essas pragas que caíram. E cada vez que caía a praga, Faraó chamava Moisés e Arão e dizia assim: olha, pede ao Deus de vocês para que essa praga cesse, que eu vou libertar o povo. E aí depois que a praga cessava, Faraó voltava atrás. E assim foi até a 10ª praga, quando não teve mais jeito e Faraó então libertou o povo. Isso nós vamos ver então na semana que vem. Agora, é possível que alguns dos nossos ouvintes, irmãos, irmãs, amigos, amigas que nos acompanham e que receberam um chamado de Deus, assim como Moisés recebeu, é possível que você tenha enfrentado resultados negativos quando você começou a atender o chamado de Deus. Nós temos recebido muitas mensagens aqui no nosso canal de pessoas que estão trabalhando com os Calebs. A missão Caleb está sendo realizada em várias igrejas e tem as pessoas que são líderes, pessoas comuns como eu e você, e que estão à frente desse trabalho. E com certeza, muitas dessas pessoas que estão à frente desse trabalho têm seus problemas, as suas dificuldades, e não é fácil fazer o trabalho. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, as coisas elas parece que se tornam piores para nós. A nossa vida, no que antes nós vivíamos tranquilos, agora começamos a ter problemas. Isso acontece por quê? Porque o inimigo ele quer atrapalhar. O inimigo quer fazer com que nós desistamos, para que nós não prossigamos nesse trabalho. E sabemos que cada um de nós estamos aqui neste mundo porque Deus tem um plano para cada um de nós, Deus tem uma missão para nós. Quem sabe a missão de muitos é pregar, é dar estudos bíblicos, é visitar, é entregar um livro. Então cada um tem uma missão, um dom que Deus concedeu. E nós temos que colocar em prática esses dons. Nós não podemos enterrar os nossos talentos, como fez aquele homem que havia recebido um talento e enterrou esse talento. Nós não podemos fazer isso. Agora, é bem verdade também que, apesar de nós sofrermos e termos problemas no início, quando atendemos o chamado de Deus, é também certo que Deus, ele interviu em nossa vida a nosso favor. E se você tiver uma experiência e quiser relatar no canal Hora Tranquila, pode escrever para o canal Hora Tranquila como foi o seu chamado e quando você começou, o que aconteceu com você e depois como Deus interviu
dando vitórias e abençoando o seu trabalho. Então, irmãos, nós não podemos desistir. Assim como Moisés e Arão tiveram dificuldades no início, quando foram falar com Faraó, mas depois eles foram grandemente abençoados. Por quê? Porque Deus honrou a sua palavra, Deus ele é fiel, ele não falha, e o povo foi liberto, e Moisés pôde conduzir este povo por 40 anos no deserto. Moisés só não entrou na terra prometida porque Deus tinha um plano melhor para ele também, e além dele ter ferido a rocha, ao invés de ter falado à rocha para que saísse água da rocha. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque quando nós aceitamos o chamado de Deus, nós somos olhados pelas outras pessoas e nós não podemos deixar com que as pessoas percebam que nós estamos falhando em algum ponto. Nós temos que buscar em Deus forças e ser fiel a Deus. Tudo aquilo que nós falamos e pregamos, nós temos que viver. Porque assim como aconteceu com Moisés, pode acontecer com qualquer um de nós. Ele não entrou na terra prometida, mas nós sabemos que ele foi sepultado lá em cima do Monte Nebo e depois ressuscitado pelos anjos e levado para os céus. E isso nós cremos, porque está relatado lá em Judas que Moisés está nos céus. E nós também estaremos nos céus. Nós estamos nesta caminhada rumo à Canaã celestial. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, porque a luta é grande, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. E assim como Moisés, Enoque, Elias e tantos outros estão nos céus, nós também estaremos quando Jesus voltar e viveremos com ele para todos sempre. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós vamos retornar no domingo para dar sequência a esta série sobre o livro de Êxodo. E queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje sexta-feira, um feliz sábado amanhã. E lembrando sempre que a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.